Reviravolta no dia da decisão. Negócio é travado no Flamengo, o Mengão revoluciona o futebol brasileiro. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Como você pode ver aí, eu estou aqui em La Cancha de la Liga Deportiva Universitária do Equador, Quito, 3.834 metros exatos que eu estou aqui. Logo atrás de mim está aqui o estádio da LDU, está o símbolo da LDU aqui. E é aqui que o Flamengo precisa vencer o jogo, que o Flamengo precisa somar os 3 pontos. Eu já subi uma ladeira ali, o coração tá batendo muito forte, de tensão, de altitude, mistura tudo. E com a vontade de mijar danada. Mas enfim, vamos seguir aqui o nosso vídeo, tá? Minha galera, o negócio é o seguinte, tá? A previsão do Flamengo chegar aqui no estádio, tá? É por volta ali das 3 horas da tarde, entretanto, o horário aqui do Equador, que é diferente do horário de Brasília. A partida aqui vai ser às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, 7 horas da noite, beleza? O retrospecto geral entre Flamengo e LDU, ao contrário da equipe do Fluminense, o Flamengo tem um bom retrospecto contra a LDU, tem 2 vitórias contra a LDU. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 4 vezes em toda a história, Flamengo e LDU, com 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota, tá? Esse empate aconteceu no estádio do Maracanã, no ano de 2021, Rogério Ceni era técnico do Flamengo. O Flamengo venceu uma vez no Maracanã em 2019, se eu não me engano, foi 3-1 Flamengo. O Gabigol fez gol nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo perdeu para a LDU jogando aqui nesse estádio, o Rodrigo Paz Delgado, o estádio Casablanca, em 2019. Começou vencendo o jogo por 1-0, acabou tomando a virada por 2-1 no segundo tempo, porque a equipe se desgastou bastante na segunda etapa devido aos efeitos da altitude. O Flamengo também já venceu aqui no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, tá? No ano de 2021. Rogério Ceni era técnico do Flamengo, foi 3-2 Flamengo para cima dos equatorianos, uma das poucas equipes brasileiras que conseguiram o feito de vencer a LDU aqui, nesse estádio, a mais de 3.000 metros de altura, torcedor, tá? O Santos já venceu também a LDU aqui nesse estádio. Enfim, algumas equipes apenas brasileiras venceram nesse estádio. Vamos torcer para que as energias positivas, que tudo dê certo, para que o Flamengo vença esse jogo de hoje. É uma partida, gente, muito importante. O Flamengo não pode nem pensar em perder essa partida hoje aqui no Equador, beleza? O estádio da LDU, esse que está aqui atrás de mim, tem capacidade para cerca de 41.000 pessoas, tá? Entretanto, não devemos ter a capacidade máxima do estádio. O estádio não deve estar lotado, mesmo sendo uma partida decisiva de Copa Libertadores da América, mesmo o diretor técnico da equipe equatoriana dizendo que é uma partida decisiva, não devemos ter o estádio lotado, tá? Terá a torcida do Flamengo também, é evidente, cerca de 500 torcedores do Flamengo estarão presentes aqui no estádio Casablanca, Rodrigo Paz Delgado. Aí você vai me dizer, caramba, Pedrão, nem 1.000 torcedores o Flamengo vai colocar no estádio Rodrigo Paz Delgado? O que é isso? Gente, é difícil chegar aqui. A logística só não é mais difícil do que chegar na Venezuela. É dinheiro, é passagem, é hospedagem. A economia aqui é dolarizada, é tudo em dólar. Apesar de ser até barato, assim, um prato de comida você consegue comer no shopping, um bom prato de comida, a 4, 5 dólares, né? A locomoção de carro, cerca de 25 minutos do hotel até aqui onde eu estou, deu 5 dólares, 7 dólares mais ou menos. Então é barato, mas o dólar tá alto, né? Apesar de ter tido uma queda aí, tá 5,76, o dólar é alto para nós brasileiros, evidentemente. Então isso dificulta a vinda, a presença de torcedores aqui no Equador, nesse jogo da Libertadores. E a passagem aérea também não tá nada barata, beleza? A expectativa para o jogo de hoje contra o Flamengo é entre 22.000 a 25.000 pessoas, segundo a imprensa responsável pela venda de ingressos, tá? Então, apesar de não ser um público gigantesco, mais da metade do estádio
estará cheia, estará lotada para apoiar a equipe da LDU, que é a maior equipe do futebol equatoriano. Aliás, a Liga é a única equipe do futebol equatoriano a vencer uma Copa Libertadores da América, a ter 2 Copas Sul-Americanas. Então é sim uma equipe tradicional. Por mais que o Flamengo tenha mais investimento, o Flamengo tem economicamente é mais forte, é mais tradicional que a LDU, é bem verdade, mas a Libertadores, como diria João Guilherme, é traiçoeira e o Flamengo precisa ficar atento a essa situação. O time do Flamengo hoje tem que ser menos certinho e tem que ser mais alma de Libertadores, entrega de Copa Libertadores da América. O Flamengo tem que se doar o máximo, tá cansado, pede substituição, ou então continua na garra, na gana, na vontade, tem que brigar pela bola, tem que, meu irmão, fazer o escarcéu, porque o Flamengo não pode sair perdedor desse confronto hoje. Finaliza, dá no gol, o ar é rarefeito, o chute vai igual um canhão, dá no gol. É isso que eu peço para os jogadores do Flamengo, beleza? Além de Alan e De La Cruz, Arrascaeta pode ser poupado pelo Flamengo hoje contra a LDU pela Copa Libertadores da América. O meio uruguaio é mais um dos que reagem muito mal a jogos na altitude, com capacidade de recuperação muito lenta. O Flamengo deve optar por jogadores com bom nível de intensidade e mais físicos, como Plata, que já está adaptadíssimo, jogou anos aqui, apesar de ter nascido em Guayaquil, veio aos 10 anos de idade, 5 anos de idade aqui, para já começar nas canteiras, nas categorias de base do Independente Del Valle, já jogou nesse estádio várias vezes. Esse ano mesmo o Plata jogou aqui nesse estádio pela seleção equatoriana, deu assistência para o Ener Valencia, fez gol, então tem facilidade em lidar com o cenário encontrado aqui em Quito, capital do Equador. Tá? A definição do time deve ocorrer horas antes do jogo, após nova avaliação para recalcular o desgaste de cada atleta, né? A gente já tem até uma provável escalação do Flamengo aqui, um pouco modificada, a gente vai adentrar pela escalação da equipe da LDU também, tá? Mas quero dizer para vocês como os equatorianos gostam do Gonçalo Plata e eles dizem: o Flamengo recuperou o futebol do Plata. Evidente que eles falam isso em castelhano, em espanhol, mas eles são bem claros dizendo que o Flamengo foi capaz de recuperar o futebol do Plata, que foi um jogador que sempre demonstrou talento, os equatorianos sempre encatados, entretanto tinha algumas questões extracampos, tinha certos comportamentos incompatíveis com um jogador de futebol profissional, algumas atitudes, e o Flamengo meio que deu um jeito no Plata ali, eles são gratos ao Flamengo por isso, eles comentam muito isso aqui no Equador, na capital aqui em Quito. Tá bem bacana essa reação dos equatorianos, clima amistoso, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra ali, mas não tem esse clima de rivalidade exacerbada com o Flamengo, não tem isso, isso é mais com o Fluminense, que eles venceram na Libertadores, aquela coisa toda. Com o Flamengo, essa coisa menor, tem até a tal da Liga dos Urubus, que foi criada à época para torcer pela LDU, entretanto, hoje nós somos adversários, beleza? Falar aqui sobre o técnico Pablo Vitamina Sánchez, né? O apelido dele é Vitamina. Sánchez fez algumas mudanças na LDU nos últimos 2 jogos pelo campeonato equatoriano, mas nessa terça deve voltar à base que disputou as 2 primeiras partidas da Libertadores. A provável equipe da LDU é, no gol, Gonçalo Valle, Daniel De La Cruz, eles têm De La Cruz também, mas o nosso não veio, Ricardo AD, Gianfranco Alala, Leonel Quinones, Carlos Guerezo, Gabriel Villamil, Alexandre Alvarado, Brian Ramírez, Lisandro Alzugaray e Alex Arce, que é o destaque da LDU. É argentino, se não me engano, ele é o melhor jogador da LDU, é o grande destaque da LDU e o Flamengo precisa tomar cuidado com esse jogador, beleza? Vamos lá, pessoal, sobre o Flamengo, tá? Felipe Luiz tem 3 desfalques para o jogo de hoje. Na lateral esquerda, o substituto natural de Alexandre com edema na coxa é o Ayrton Lucas. Entretanto, o treinador sinalizou que pode improvisar o Varela jogando pela esquerda, porque você já tem o Wesley, que é um lateral ofensivo, e quando o Alexandre tá, ele equilibra a balança, que é um lateral mais defensivo. Que vai à frente também, mas é mais defensivo, constrói lá de trás, aquela situação toda.
Com o Flamengo jogando fora de casa, pela Copa Libertadores, não podendo perder na altitude, a tendência é que ele equilibre a balança e coloque o Varela na esquerda e o Wesley na direita, e aí para o segundo tempo, quem sabe botar o Ayrton Lucas, que tem uma capacidade física também acima da média, tá? Sem De La Cruz e Alan poupados por conta da altitude, o Alan, a questão dos traços falsêmicos, o De La Cruz não se sente bem na altitude, a tendência é que Gerson seja recuado para atuar mais próximo de Eric Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque. De volta ao seu país natal, Plata vai ser um dos titulares, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, no meio, pode ser que De La Cruz dê lugar a Everton Araújo. Que os três volantes têm essa possibilidade, e tem a possibilidade do Gerson jogar ali na do De Arrascaeta, né? E botar o Everton Araújo e Eric Pulgar como volante para melhorar a marcação. Vai entrar retrancado, recuado. Tô passando informação, tá? Que eu pude apurar aqui nos bastidores, né? Lá no hotel do Flamengo, aquela situação toda, tá? Mas a provável equipe do Flamengo deve ser Rossi. Eu falei de possibilidades aqui, tá, gente? Mas o provável equipe do Flamengo mesmo deve ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Eric Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Gonçalo Plata, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para encarar a equipe da Liga da LDU aqui hoje, diretamente do estádio Rodrigo Paz Delgado. Beleza? Que o Flamengo tenha a alma de Libertadores, tenha tesão de Copa Libertadores e possa vencer essa partida aqui hoje. Ou então, no mínimo, no pior dos cenários, empatar essa partida de hoje, tá? Galera, após a demissão de Maurício Salgado, o Flamengo anunciou a contratação de Rosana Augusto para comandar a equipe feminina. Rosana é ex-treinadora da Seleção Brasileira Sub-20 e será a primeira mulher a treinar o time profissional feminino do rubro-negro, galera. Olha aí, que legal, que bacana essa situação. Que ela seja de fato uma boa treinadora, que ela possa desempenhar um bom trabalho à frente do Flamengo. E aqui não tem tá lacrando, tá isso. Não, as mulheres têm o espaço delas sim no futebol, tem referências aí a Marta Formiga, e que ela faça um bom trabalho, independente se é homem, se é mulher, se é, enfim, tem um monte de coisa, mas independente, que ela faça um bom trabalho, é o que eu desejo como torcedor rubro-negro, beleza? Técnico do Arsenal não garante retorno de Jorginho, alvo do Flamengo antes do final da temporada por conta da lesão na costela, apesar de eu ter falado com gente próxima ao jogador, me falou que não era grave, que isso, que aquilo. Tem uma preocupação, tá? Tem uma preocupação, e aí preocupa até para o Mundial de Clubes do Flamengo, porque a temporada europeia acaba no início de junho, o Mundial de Clubes começa ali, o Flamengo vai jogar no dia 14, dia 16 de junho, o Flamengo viaja dia 11. Então ele estaria muito recente nessa recuperação da lesão, isso preocupa o Flamengo, mas o Flamengo vai seguir para tentar a contratação do jogador. E cara, se não der para o Mundial, sinceramente, gente, azar do Mundial, tem que parar com isso também. Ah, o Mundial é maravilhoso, é isso, é aquilo. Mas o importante é ter o jogador pro brasileiro, pra Libertadores, pros próximos anos também, não é só o Mundial, sabe? Às vezes eu vejo a coisa, não, porque o Mundial, sei que é legal, pô, se ganhasse ia ser maravilhoso, mas tem que apostar todas as fichas no Campeonato Mundial. Pelo menos eu penso, tá? Dessa forma. Reunião importante é convocada para o dia 29 de abril pelo Conselho Deliberativo do Flamengo. O assunto é o contrato de direitos de transmissão com a Libra. Meus amigos, que o Flamengo não está nada satisfeito e pedirá a revisão dos termos contratuais com a Libra. Há quem diga que supostamente a Globo, com essas matérias no Fantástico, essas críticas, essa coisa toda, estaria até fazendo isso. E estaria supostamente falando aqui no condicional, porque eu não posso provar, por conta do Flamengo querer sair da Libra. E todos os clubes da Libra estão fechados com a Globo. E o Flamengo, nesse momento, flerta com a Liga Forte.
que também é fechada com a Globo, entretanto, que também é fechada com Record, Cazé TV, Amazon Prime, enfim, tem uma concorrência a Globo em relação... A Libra é toda da Globo, agora a Liga Forte não, já é uma situação de maior concorrência, um âmbito de maior concorrência. As pessoas estão falando dessa situação. Eu não duvido, nem posso afirmar, porque eu não tenho provas contundentes para falar aqui, mas eu não duvido nada. Né, gente? Se eu duvidasse, realmente estaria mentindo aqui para vocês, beleza? Vamos lá, torcedor rubro-negro. Rapaz, quanto mais eu falo, mais ofegante eu fico. É um negócio de doido. E o Mauro não sente, é um negócio impressionante. Com 40 dias eu tenho que fazer uma dietinha. Vamos lá, pessoal. O Flamengo está cozinhando Carlos Alcaraz, tá? E já admite vender por menos que comprou, em relação ao valor que comprou o jogador, que foi 20 milhões de euros. O Flamengo já admite vender o jogador por menos que os 20 milhões de euros, tá? Aí, foi uma contratação errada, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, foi uma contratação equivocada, foi uma contratação errada. E acho que tem mais aqui, se o Ever, 20 eu não dou, não bateu, não vai bater, porque faltam 5 jogos na Premier League, faltam 4, acho, para ele bater a meta, não vai jogar 4 dos 5, mais de 90% dos jogos. Bom, é torcer, né? Vamos lá, torcedor. Hoje terá 1 minuto de silêncio aqui no estádio Rodrigo Paz Delgado, em homenagem ao Papa Francisco, que se foi na manhã de ontem, tá? E terá uma homenagem da Conmebol para o Papa Francisco. Era um Papa argentino, né? Acho que o primeiro Papa latino-americano, se não me falha a memória, geralmente são italianos, enfim, europeus, né? Enfim, lá da Europa mesmo, alemão, enfim, essa situação toda. E vai ter essa homenagem aqui para ele hoje, beleza? Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, o Flamengo ainda não assinou o documento aceitando a venda do mando de campo do Botafogo da Paraíba para São Luís, capital do Maranhão. É um negócio de louco. Aí eu tô com passagem para comprada para Recife, de Recife eu ia para João Pessoa, aí tive que comprar de Recife agora para o Maranhão. Aí só que o Flamengo não confirmou nada. Aí tá aqui. A diretoria rubro-negra fez algumas exigências, olha isso, e aguarda o retorno dos organizadores para fechar o acordo. O pedido do Flamengo está relacionado à questão dos ingressos de cortesia e a carga de venda para o sócio torcedor. Então o Flamengo quer ingressos de cortesia para dar para convidados, para delegação, familiar de jogador, aquela coisa toda, né? A gente sabe que tem muitos jogadores no Flamengo que têm familiares na região Nordeste, por ser mais perto ali, o Maranhão é Nordeste, devem ao jogo. E também tem a questão do programa de sócio-torcedor do Flamengo, que aí é mais um jogo para botar no sócio-torcedor e arrecadar mais dinheiro. Eu só acho que, gente, se o jogo fosse na Paraíba ia ser lindo, maravilhoso, o jogo sendo em Maranhão vai ser lindo, maravilhoso, são duas terras maravilhosas. Eu, infelizmente, não conheço a Paraíba ainda, eu gostaria de conhecer. O Maranhão já conheço, fui a Barreirinhas, fui aos Lençóis Maranhenses, uma coisa extraordinária, não fui a São Luís ainda. Só acho que essa indefinição é muito ruim. Para o torcedor, sobretudo, que tem que se organizar, tem que se mobilizar, tem que montar logística, tem que juntar dinheiro, tem que comprar passagem, o ingresso, tudo. Define logo aí. Travar o negócio. Tem que definir. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, vamos Mengão, vamos ganhar essa bagaça hoje. Tamo junto, saudações rubro-negras.